Lisboa, sendo a capital de Portugal, é a cidade mais populosa do país, com uma população de cerca de 545 mil habitantes, dentro dos seus limites administrativos. Lisboa é o centro político de Portugal, sede do governo e da residência do chefe de Estado. Com base na nossa visita a Lisboa, o nosso trabalho é sobre o nosso roteiro. Vamos também aprofundar mais as informações de um monumento que também chegamos a visitar, que será a Casa dos Bicos. Apesar de esta ser oficialmente chamada Praça Dom Pedro IV, é mais conhecida como Praça do Rossio. A Praça do Rossio há mais de 6 séculos que tem sido palco de alguns acontecimentos importantes para a história de Lisboa, como por exemplo touradas, festivais e atos militares. Após o terremoto de 1755, a Praça do Rossio foi reconstruída, albergando edifícios pombalinhos onde agora podemos ver cafés e lojas. O Chiado situa-se em Lisboa, no centro da cidade, e é conhecido também como a Baixa do Chiado. O bairro já viveu diversas idas e vindas, mas o Chiado em Lisboa tem uma história muito interessante. Com construções escolares, o Chiado sempre foi um dos pontos turísticos mais visitados em Lisboa. Pelas suas ruas estreitas, era comum esbarrarem artistas, escritores e pessoas influentes. Porém, na década de 1980, o Chiado foi esquecido pelos lisboetas e tornou-se um local decadente. Muito também por conta da construção e inauguração da Amoreira Shopping Center. Em 1988, houve um incêndio que destruiu inteiramente 18 edifícios e uma área que equivale a quase 8 campos de futebol, que foi considerado o maior desastre da capital portuguesa após o terremoto de 1755. Hoje, totalmente reconstruído, o Chiado é um bairro cheio de atividade comercial, artística e intelectual. O Café à Brasileira, situado na Baixa de Chiado em Lisboa e inaugurado em 1905, foi criado por Adriano Teles, um imigrante português no Brasil que se casou com a filha de um produtor de café da região de Minas Gerais. Quando regressou para Lisboa, iniciou a venda do café do Brasil, implementando a ideia de criar um estabelecimento que permitisse aos clientes provar a qualidade do seu café, distribuindo gratuitamente como forma de divulgação. Na época, este café tornou-se ponto de encontro de intelectuais, escritores, artistas e literários, entre eles Fernando Pessoa. Os proprietários do café fizeram uma homenagem a Fernando Pessoa com uma estátua de bronze do mesmo. Isto porque Pessoa frequentava muito o café e era aí que encontrava a inspiração para conceitos e ideias paradoxais. Foi inaugurado em 30 de junho de 1793 pelo príncipe regente Dom João, para substituir o Teatro de Ópera do Tejo, que foi destruído pelo terremoto de 1755, segundo o projeto do arquiteto José da Costa Silva. O teatro está localizado no centro histórico de Lisboa, na zona do Chiado. No mesmo largo, em frente ao teatro, nasceu uma das mais importantes figuras da poesia portuguesa, Fernando Pessoa. Neste edifício nasceu Fernando Pessoa. O nascimento ocorreu a 13 de junho de 1888, pelas 13h20 da tarde. O parto ocorreu no quarto andar esquerdo, do número 4, do Largo de São Carlos, no bairro do Chiado, na freguesia dos Mártires. Este edifício fica mesmo em frente ao Teatro de São Carlos. A praça é uma das maiores da Europa. Foi utilizada como residência do rei Manuel I a partir de 1511, juntamente com a sua biblioteca. No entanto, o terremoto de 1755 de Lisboa destruiu a residência do rei e foi a partir da reconstrução da praça pelo plano Marquês de Pombal que ela se tornou um dos mais importantes pontos turísticos de Lisboa. Atualmente, os edifícios que ficam na Praça do Rei do Paço estão ocupados por ministérios portugueses, departamentos governamentais e principalmente hotéis e restaurantes. Portugal foi reconquistado em 1147. Este local era uma praia e estava inundada pelas águas do rio. A Praça do Comércio, com os seus super famosos edifícios amarelos e o arco triunfal da Rua Augusta, marca a entrada para ruas retas e bem planeadas do novo centro de Lisboa. No centro desta praça, decidiram colocar uma grande estátua em honra do rei Dom José I. É claro que a Praça do Comércio continuou a ser palco de alguns acontecimentos políticos importantes e teve um grande papel na Revolução do 25 de Abril. A Casa dos Bicos é um edifício único em Lisboa. Pertence ao Museu de Lisboa e atualmente é a casa da Fundação José Saramago. Mas a história da Casa dos Bicos começa muito antes. Em 1523, Amando de Brás de Albuquerque, filho natural do segundo governador da Índia português, Afonso de Albuquerque,
Inspirado pelo Renascimento italiano e pelos palácios que encontrou em Bolonha da época, mandou construir um palácio ao seu gosto. Um raro exemplo da arquitetura renascentista, que sobreviveu à Lisboa manuelina. Inspirado pelo Renascimento italiano, mais especificamente pelo modelito ao italiano Palácio de Diamante de Ferrara e pelos palácios que encontrou na Bolonha, edificou-se no século XVI esta casa, que se destacava e se continua a destacar das restantes pela original fachada sul. Coberta por um amplo xadrez de relevos piramidais, começou por ser conhecida como Casa dos Diamantes, como a ela se refere Saramago, mas depressa foi rebatizada pelo povo, que em vez de diamantes via bicos. A simetria na distribuição das portas e janelas ficou esquecida, resultando de uma casa que parece um portal para um reino encantado. Do lado exterior, as cinzas de José Saramago foram enterradas junto a uma oliveira, que foi transplantada da sua terra natal, na Azinhaga do Ribatejo, onde foi colocada uma pedra com a inscrição de um excerto da última frase do romance de Saramago, Memorial do Convento. Atualmente a casa pertence ao Museu de Lisboa e é a sede da Fundação José Saramago, que se dedica à vida e à obra do Nobel da Literatura. Este edifício foi construído a mando do seu proprietário original, Brás Albuquerque, filho do então vice-rei da Índia, Afonso Albuquerque, e também é a primeira paragem da rota do Memorial do Convento, a que se segue o Rocio e o Terreiro do Paço, onde conhecemos a vida da corte e uma das histórias mais emblemáticas do livro, a do padre Bartolomeu de Guarnão, e que sonha inventar uma máquina voadora que cruzará os céus de Lisboa.